Boa noite, Jane. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem com você? Tudo bom, querida. Tudo bom. Muito obrigado, viu, por ter aceito o convite, por participar da live. Seja bem-vinda. Obrigada a você. Eu fiquei muito feliz de estar aí, de estar participando de Olinda, essa cidade que eu amo. Eu É, amo Olinda, amo Pernambuco. que bom. Eu Seja bem-vinda mesmo. já trabalhei até em Pernambuco. Foi mesmo. É, quando eu tinha 21 anos. Oh, coisa boa, meu Deus. Que bom. Jane, você é professora de história. Eu acho que por isso que a gente tem afinidade, que eu também sou professor. Você é escritora porque fez esse livro belíssimo que a gente vai falar muito dele. Poeta, por que não? Artesã. Quem mais a gente pode falar de Jane? Fala um pouquinho para a gente, Jane, as pessoas que estão chegando. Como foi, onde foi a tua infância? Como foi um pouco da tua infância, adolescência, até chegar na fase adulta, para a gente começar a falar desse maravilhoso livro? Por favor. Eu sou carioca da Gema, eu sou da Penha, do subúrbio da Leopoldina. Nasci lá no suburbão, uma vida muito simples, na rua, na escola pública, sem luxo nenhum, muito pelo contrário, mas assim, com o essencial, nunca teve nem de mais, nem de menos. O essencial, eu sou da década, eu nasci na década de 50, né, 55, então eu vivi a década de 60. Cheguei na década de 70 com 15 anos, eu tenho 68 anos, então eu vivi uma vida muito, muito boa, da porta para fora, né? Da porta para dentro, tinha algumas coisas difíceis, né? Tinha um relacionamento atribulado, uma família um pouco violenta, e eu driblava isso na rua, né? Eu driblava no mundo. E sim, eu fui seguindo minha adolescência, sempre cantando, eu canto, eu sempre cantei, é, e eu vivia no mundo, eu era chamada de rueira, porque eu vivia no mundo, eu vivia no mundo. E quando eu com 19 anos, eu já estava no primeiro ano de psicologia, lá no Colégio Pedro II. Só que foi em 74, né, na era de chumbo da ditadura militar, e eu trabalhava, eu tinha um trabalho de estudante ligado ao Centro de Formação Intercultural, ligado ao CNBB no Rio. A gente ensinava português para estrangeiros, por isso que eu acabei indo para o Nordeste, através dos voluntários, dos sacerdotes, né? Eles acabavam convidando a gente para ir trabalhar com eles também, de ensinar português, porque eram estrangeiros. E eu tive essa oportunidade, eu fui para o Maranhão, eu conheci o Nordeste inteiro, porque eu era muito rueira, muito do mundo, e eu ia, eu topava e ia. E assim, quando do segundo para o terceiro ano, eu tive que abandonar a faculdade, porque meus pais se separaram e o governo privatizou a faculdade, que era uma fundação ligada ao Pedro II. Eu tinha um namorado lá no Rio que veio para São Paulo. E aí ele falou, por que você não vai para São Paulo? Por que você não vem para cá? E aí eu vim, dei uma olhada em tudo, assisti Falso Brilhante, sabe? 76, né? E resolvi vir, dei uma de louca e vim. Vim, tentei o vestibular, mas errei o caminho da PUC no primeiro dia, não consegui, mas psicologia eu não ia poder mais fazer. E eu queria fazer psicologia para trabalhar na educação. E não tem isso, até hoje não tem. É incrível. Né? É o despreparo, não tem isso. Eu falei, vou fazer história, eu já era um pouco militante também, aqui
eu me engajei mais, fui sindicalista, fui militante de esquerda, ou seja, aí eu passei na USP, tentei, fiquei estudando o ano de 77, no final de 77, começo de 78, eu passei na USP em História. E edifiquei, fiz a minha vida na educação. E estou aqui, estou em São Paulo. Eu, no começo eu não gostava, sentia falta do mar, sentia falta do azul, sentia falta de um monte de coisa. Mas São Paulo me deu tanta coisa também, sabe? Me deu uma universidade durante 7 anos, curso, eu não pagava, né? Nunca fiquei desempregada aqui. E aí, eu fui fazendo a minha vida aqui, tive filhos aqui, casei, descasei, casei de novo, descasei, filho, neto, comprei minha casa, me aposentei aqui. Vou fazer o que no Rio? Ótimo. Passear de vez em quando, né, Jane? Só passear de vez em quando, lógico, é isso. Mas assim, uma vida bem movimentada, viu? Minha vida foi bem movimentada e ainda é um pouco, porque eu não paro não, né? Ótimo. Me dê licença para agradecer algumas pessoas que estão chegando. A Wanda, ela é de Caruaru, Pernambuco. E tem a Cíntia Costa, que está falando direto da Itália. Ela está dizendo que lá já são 00:30, quase. E ela está cansada. Cíntia, um cheiro para você. Cristiano Valentim, outro cheiro. Acho que a gente fala cheiro, né? Que é beijo. Um cheiro com X. Com X. Cíntia, Wanda, Márcia Matoso, seja bem-vinda. Carlos Silva, meu poeta baiano. Quer dizer, ele nasceu em São Paulo, mas a infância dele todinha foi na Bahia. Meu querido, um grande abraço. Ele até já colocou aqui, ó. A Márcia Matoso é minha companheira. Ela fez ela que montou, me ajudou a montar o blog e ela que montou o livro. Praticamente a gente selecionou junto o material para poder depois o meu filho fazer toda a parte de arte e organizar tudo. Ô, Márcia, seja bem-vinda, viu? Um grande abraço. Aí ela é de Jaguariúna, interior do Rio, de São Paulo. Ótimo. O Carlos Silva escreve aqui: subi num toco de Jurema e comecei a contar as estrelas. Fiz delas bolinhas de gude e comecei a brincar com Deus. Carlos Silva, meu poeta, um grande abraço. Cristiano Valentim, enfim, vão todos chegando. Gente, pessoal que está na live, e a você, Jana, eu fiquei muito contente, muito feliz, muito emocionado com esse livro seu que eu recebi não foi das suas mãos, mas foi como se fosse, com a linda dedicatória. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Fiquei emocionado porque a história dele, do livro, narra problemáticas que muitas famílias têm e a minha não está de fora disso. Então, eu recomendo esse livro, Ensaio da Bolsa, de Jane Arruda Siqueira. É excelente. Pode pedir pelo direct, não é, Jane? Pode. Vem com a assinatura belíssima, com a dedicatória linda, linda, linda. E eu entendi ensaio e bolsa, que você definiu aqui muito bem. Mas, Jane, fala para a gente um pouco da história desse livro, que é fantástico, começando pelo porquê ensaio, porquê bolsa, né? Para as pessoas entenderem assim a importância, o significado disso. E a gente segue fazendo perguntas. Já pediram para você cantar depois, viu? Tá bom. Hoje eu estou pintando aqui, está pintando as portas. Minha casa deu uns problemas. Eu perdi a voz com a tinta, por causa da tinta. Eu não estou conseguindo cantar nada. Aqui essa semana passada eu estava pintando as portas também e perdi as paredes. Voz. Eu fiquei sem voz semana passada, foi isso mesmo. Mas vamos. Bem, o livro foi assim. Eu trouxe minha mãe para cá, eu tirei a minha mãe, porque assim, o livro ele é muito subliminar. Eu tinha um caderno, eu tenho umas agendas, eu sempre tenho umas agendas em um caderno na mesa da sala.
E eu costumo escrever. Eu sou uma jornalista poética. Eu poetizo o cotidiano. Eu vou vendo algumas coisas, eu vou escrevendo. E em 2010, a minha mãe morava no Rio e a minha irmã mais nova, a única no momento, né? Porque os outros dois, um é falecido, pequeno, e outro falecido mais adulto. Ela caiu. Ela caiu e quebrou o braço em 3 lugares, surtou. Ela já estava com Alzheimer. Ela não podia nem ficar sozinha. Então, mas eu aqui em São Paulo, sempre indo lá apagar incêndio. Há 5 anos que eu ia apagar incêndio, ficava internada com ela, e minha irmã ali do lado. E aí, ela caiu em 2010 e ela deu uma surtada. E minha irmã internou ela numa casa, numa clínica. E isso foi em setembro, e eu também tinha levado um tombo, eu também não estava bem. Aí minha filha foi para lá e falou: mãe, aquele lugar não é legal. Minha tia entrou em contato comigo e falou: Jane, aquele lugar não é legal. E aí, quando foi 15 de novembro, que não, antes ela tinha operado o braço, em outubro, eu nem votei, justifiquei o voto, estava lá, ela tinha que se recuperar, voltei, em novembro fui, trouxe de volta. Quando eu trouxe ela para cá, passar Natal comigo, Ano Novo, para eu cuidar dela, a situação estava muito ruim, mãe, muito ruim. Ela não dormia no claro, no escuro, ela tremia. Então, bora daqui, quando eu falo bora daqui, cadê minha mãe? Quando eu cheguei lá, foi um choque. E aí eu procurei um médico aqui. E ele falou que não podia mais dar aquele remédio que ela estava tomando, porque dava mal de Parkinson, incontinência urinária e alucinação. Minha mãe é advogada, ela era, né? Ela tinha OAB. Ela se formou com 63 anos pela Universidade Federal Fluminense. Entendeu? Ela teve um quadro depressivo, muita solidão, e o Alzheimer foi entrando, a memória, a demência, um problema vascular generalizado, só que ela estava, era uma situação de alienação parental. E aí eu trouxe, pensei, perdida, não sabia por onde ia começar, e decidi ficar com ela aqui. E fui colocando tudo em ordem. Fui mudando a alimentação, e ela se recompôs, não lembrava de nada, fazia nem no portão, não lembrava, mas andava. Como ela andava, ela ia para o sarau, ela ia viajar comigo, ela ia para todos os lugares comigo. Tanto que o Facebook manda lembrança da gente todo dia, se bobear. E minhas amigas, a gente viajava em 10 mulheres. Leva a Raquel, a gente ajuda. Vamos para Sobradinho, vamos conhecer o São Francisco, vamos para cá, vamos para lá. E ela junto comigo. E nessa brincadeira, ela ficou 11 anos comigo. 11 anos. E só em 2018 para 2019 que ela começou a ter umas moléstias que davam um sinal que era um ritual de passagem para o Alzheimer já se estabelecendo. Porque ela já estava chegando nos 90, né? Ela faleceu poucos dias antes de completar 91. E ela ficou frágil, ela foi ficando frágil, veio o Covid, veio toda aquela coisa, veio a pandemia, isso tudo contribuiu. Mas foi muito interessante, porque aí ela ficou 3 anos aqui sem usar bolsa, e ela sempre usou bolsa. Era uma coisa com bolsa. E ela ficou 3 anos assim, meio fora do ar. E a gente aqui, numa rua principal, aqui no meu bairro, que eu moro num bairro urbano, passamos por uma loja de bolsa, ela foi, olhou a bolsa, uma bolsa magenta, que é o texto que dá início ao livro. Uhum. E ela se abraçou com a bolsa, e aí eu comprei a bolsa para ela, e ela me mostrava, falava, é minha? Eu falei, é sua. O que eu vou pôr nela? Põe um guarda-chuva, vamos pôr uma pashmina, né? Um chale, vamos pôr.
E assim, ela ficou numa felicidade que ela começou a andar com aquela bolsa. E depois, ela começou a se encantar com outras bolsas. Então, no livro, tem muita bolsa. Mas eu percebi também que nos meus escritos tinha muita coisa com relação à bolsa. E a bolsa, psicanaliticamente falando, que lá no final a bolsa estourou eu, são as emoções. Na verdade, a bolsa é a mãe, que a gente sai da bolsa, e as emoções. E o ensaio é o Alzheimer, mas no começo veio esse título, eu fiquei muito impressionada com o ensaio da cegueira, do Saramago, e eu falei, nossa, mas... E com o tempo eu falo, não, mas o Alzheimer é um ensaio. A pessoa repete, oi, tudo bem? Como é seu nome? Oi, tudo bem? Como é seu nome? Oi, tudo bem? Como é seu nome? Daqui a pouco ela já passa para outra cena. Ela está sempre ensaiando a memória. Ela está sempre no ensaio. E aí veio esse título e eu falei, e eu li no Sarau a crônica. Quando eu li no Sarau a crônica, todo mundo, você tem blog? Você tem blog? Eu falei, não tenho nada, não tenho blog, não tenho nada. Aí era 2013, não tenho nada. E aí a minha amiga Márcia, a gente participou de uma antologia junta que ela organizou, Mulheres Verdadeiras, e aí ela começou a alimentar meu blog. Eu mandava material, ela punha música, ela punha de tudo, e ali tem um material riquíssimo, um material desde 2015. E a gente pegou os 5 primeiros anos e transformou no livro. E aí meu filho resolveu fazer a ilustração, por quê? Porque a gente foi no São Francisco e uma artesã linda fez uma bonequinha da mamãe de biscuit. Vou pegar, peraí. Gente, Renata, obrigado, Renata. Gilberto Romano, seja bem-vindo. Aqui, ó. A Rosângela, eu mandei um livro para ela. A Rosângela fez essa bonequinha de biscuit, ó, sandalinha, perfeito, chale. Como mamãe chegou de São Paulo, era julho, como mamãe chegou na Bahia. Uhum. E ela mandou essa bonequinha. E aí meu filho viu, meu filho é publicitário, trabalha com arte. Ele então transformou essa bonequinha na bonequinha virtual e colocou ela como a mola do livro. E colocou mandala, porque eu adoro mandala, colocou flores, porque eu gosto de flores. Aí, a mamãe, olha aqui, né? Olha aí. E a cor da letra do nome é a cor da bolsa que ela se encantou. Isso, mas aí eu não quis rosa chiclete, eu não quis na frente muito rosa, e no meio, dentro, também não quis rosa. Eu quis esse tom de preto e cinza, por quê? Porque o Alzheimer não é coloridão, ele não é colorido. Ele é um apagão, ele vai dando um apagão. Então, mas nós somos mulheres, então eu coloquei rosa, né? O rosa emblemático nosso, que ela também gostava muito de rosa. Ela gostava de vermelho no começo, depois ela começou a ficar rosa. Ela começou é porque ela foi ficando mais menina, né? Ela vai ficando mais menina e aí daquela mulher do vermelho, ela vai se transformar numa mulher, numa menina, numa adolescente rosa. E eu acompanhei tudo isso. No começo eu era mãe, eu era filha, depois eu virei a mãe, depois eu não existia mais, entendeu? Então assim, mas foi né, uma experiência muito louca, porque a gente era meio... A minha mãe sempre foi uma mulher muito arredia, muito agressiva, muito assim, infeliz no casamento, então muito... E aí, essa nossa vivência, nossa, resolveu tanta coisa, né? Tanta coisa comigo e com ela, né? A gente no final se beijava, a gente se abraçava, a gente...
Eu comprava uma blusa, eu comprava para ela, eu comprava uma sandália, eu comprava para ela. Você está entendendo? Foi uma relação muito forte. Essa cumplicidade, né, Jane? De repente, que faltou lá atrás, veio tudo de vez na fase adulta, né? Já no final. Então, é como se você tivesse ganho um presente, uma bolsa cheia de sentimentos que estavam guardados e chegou para você de presente nesses últimos anos de vida dela. Que coisa linda. E foi para mim também é uma coisa muito importante, porque eu vejo hoje a velhice com outros olhos. E vejo como a vida é simples e simplifica. Então não adianta a gente ficar apegado a muitas coisas. A vida fica mais simples, a vida fica mais legal, sabe, de viver. Cada minuto tem mais valor. Então eu percebo assim, foi muito desgastante, porque os rituais de passagem são muito difíceis, mas eu consegui escrever um livro, eu consegui relatar e transformar a minha existência, a minha ansiedade, numa coisa mais leve. Eu consegui passar para as pessoas algo mais bonito de mim, né? Isso me deu muita felicidade, me deu muita alegria, porque ele fala de coisas sérias, ele é simples, mas ele não é óbvio, e ele morde a sopra, ele joga uma bombinha, mas ele chega com outras coisas para você ver que a vida não é só tragédia, a vida tem os momentos, né? Ela vai... Jane, ele nos permite refletir, ele nos permite dar uma nova história, fazer um novo ensaio. A quem ler, permite que nós façamos os nossos ensaios nele. Muito bom. Ele não dá pronto, né? Ele te deixa e você vai. Nada conclui. Não existe um início, meio e fim. Existe um início e meio. O fim não vem nem tão cedo. Mesmo porque a gente sabe, né, que esse fim ele é bem relativo, né? Eu já tive uns sonhos assim tão loucos com ela, fui visitar ela em tantos lugares que é outra história. É outra história. Ô, Jane, o Gilberto Romano, da TV, ele é diretor da rede SDP TV, da qual também faço parte. Seja bem-vindo. Ele coloca aqui, né? E damos valores a cada momento. Diz que é importante estar escutando isso. Compensação de emoções. Um livro como esse nos ensina muito. Lívia falando. Enfim, só elogios. Só elogios. Hoje o Lasson está fazendo uma pergunta. Você acredita que quem tem Alzheimer sofre uma alienação? Eu acredito que sim. O cérebro faz assim, que não quero mais pensar nessas coisas aí. Isso. Mas, por outro lado, é um mistério. Por quê? Porque minha mãe, ela foi extremamente apaixonada pelo homem que ela casou, meu pai, e ela não teve mais ninguém. Ela só se casou com ele, separou dele e não teve mais nenhum namorado. Sim, ela não quis. E ela não falava mais nada, já aqui no final, na poltrona, aqui sentadinha, não falava quase nada. Um belo dia, eu passei por ela estava falando assim, porque o nosso amigo, porque depois que ela se separou do meu pai, ela se dirigiu ao meu pai como o nosso amigo. Porque o nosso amigo, ela era uma carioca muito crítica, divertida e com piadas ácidas, assim, muito ácida. E aí ela estava assim, porque o nosso amigo, ela não falava nada. Isso já era 2019 aqui. Aí eu olhei para ela e falei assim, nossa mãe, você ainda está pensando no nosso amigo? Olha que mistério, a gente não sabe. É uma coisa muito maluca, sabe? A gente não sabe, a gente não tem a medida do que está acontecendo, porque, na verdade, eu fiz uma pesquisa, os vasos sanguíneos do cérebro no Alzheimer, que nós temos muitos vasos irrigando,
ele vira como se fosse cabelo de milho. Ele emaranha tudo. Então, começa a dar... E o que vem nesse bebê ninguém sabe. Por isso que A ciência o Ângelo... está aí, né? O Ângelo fala, né, que a pessoa sofre ou está totalmente alienada. Eu acho que no começo, quando ela vai sentindo que ela está perdendo o controle da memória, ela sofre. Uhum. Eu sentia que minha mãe sofria. Inclusive, ela foi ao médico e conversou com o médico, e ela me falou isso logo no começo, lá em 2006, por aí. Ela falou que foi ao médico, que ela estava sentindo que a memória dela, às vezes, estava umas clicadas. E aí foi detectado que ela tinha um problema vascular generalizado e que poderia causar demência com o tempo. E no começo ela sofria. Eu sentia que ela sofria por ela não estar conseguindo ter o absoluto controle que ela sempre, uma leonina controladora, ela queria controlar tudo. E, de repente, ela foi vendo que ela perdeu isso. Só que o que ela não entendeu é que ela poderia não ter controle sobre tudo e ficar. Só que, como era um problema físico também, com o tempo, ela perdeu mesmo a memória. Mas aí, eu levava ela ao cinema, eu levava ela ao sarau, a gente era... ela sempre foi minha companheira de cinema. Então, a gente era super cinéfila. Nós íamos ao cinema semanalmente aqui em São Paulo. Nós íamos nos saraus, nós íamos no centro espírita, ouvir palestra, tomar um passe. A gente ia jantar. E tinha umas piadinhas. Tem uma piadinha na missa da mamãe, uma amiga minha. Quando a gente saiu da missa, eu estava bem assim, ela falou e foi ótimo, porque levantou, todo mundo deu risada. Nós fomos aqui num restaurante árabe, eu, essa minha amiga vizinha e a mamãe. E aí a gente comeu e tudo, aí eu falei assim, bem, hoje quem vai pagar vai ser a dona Raquel, porque ela recebeu hoje, ela tá super rica. Aí ela parou, demorou um pouquinho, aí ela virou e fez assim, sacanagem. Bem carioca. Sacanagem. Aí minha amiga saiu da missa e falou, eu vou sempre lembrar da dona Raquel assim. Aí todo mundo parou de chorar e todo mundo começou a dar risada, porque ela era exatamente isso. Ela falava assim, para de chorar. Isso aí não dá em poste, não. Dá em gente. Entendeu? Ela teve um câncer aqui que eu cuidei dela. Oh, para, gente! Que cara é essa? Isso aí não dá em poste. É coisa carioca. A gente tem umas expressões muito... Ela tem umas expressões muito cariocas. Então, agora, quando a gente lembra dela, é só rindo, só sorrindo. Que bom, Jane. Muito bom. Muito piadista, muito bem-humorada. É porque o período, né, da tristeza, as lembranças vão vir. Em algum momento pode ser... Mas o momento do luto, ele passa. Né? E é preciso vivê-lo. Né? Sim. Eu quebrei o pé, fiquei 6 meses aqui sentada, de luto. Virei o pé, quebrei o pé. Acabou. Poxa, é isso mesmo. Mas estou aqui. Que bom, Jane. Para alegria nossa também. Jane, aonde entra ou quando entra a comadre Raí? É a comadre Rai, né? A Raimunda. Raimunda. A comadre Rai, ela foi minha aluna na EJA. Ela foi minha aluna na EJA em 2001, em 2002 e 2003. E a Raimunda, aliás, a família inteira foi estudar aquele período. A irmã, o marido,
a cunhada, todo mundo. Eu dava aula para a família inteira. E no fundamental, na mesma escola à tarde, eu dava aula para os filhos, para os sobrinhos. E Raimunda ficou grávida do 8º filho naquele período. E ela ficou arrasada, porque era uma história bem difícil, sabe? Sabe aquelas coisas de casal briga, troca de bem, fica grávida, sabe? Não está fazendo nada, não está evitando, aquela confusão. E aí ela sentava assim, na primeira carteira, inteligente pra caramba, piauiense, ela, piauiense. Aí eu falava, e aí, para quando é esse bebê? É menino ou menina? Ela falava, é menina. Não tinha nem feito ultrassom, mas para mim tinha, né? Eu achei que sim, né? Menina. E até quando vai nascer? Até dia 10 de janeiro. Falei, não, vai nascer no dia do meu aniversário? Eu vou ter que batizar essa criança. Ela falou, jura, você batizaria mesmo? Falei, claro. E a Renata nasceu dia 1º de janeiro. E a gente foi visitar e a gente ficou ligado. Esses 8 filhos eu levava, não levava presente, uma lembrancinha para minha afilhada, eu levava uma lembrancinha para todos, né? E a gente fez uma ligação, os netos foram nascendo, a gente ia lá, a gente fotografava. E era na comunidade perto da escola que eu trabalhava, né? Que eu trabalhei 20 anos. E aí, quando foi em 2016, eu fiquei sem uma pessoa que estava aqui, fez umas coisas que não foram legais, e eu e minha mãe não ficava sozinha. Eu não deixava minha mãe sozinha. E aí, ela também tinha saído da casa que ela estava. Ela falou, Jane, vamos trabalhar junto? Eu tô indo aí cuidar da Raquelzinha. E aí foi que Raimunda veio em 2016 e ficou comigo até o fim, né? Até 2020. Então, ela ajudou você com relação ao processo da sua mãe? Sim, mas ela ajudou, mas nos 5 primeiros anos, tá na contracapa. Aqui, ó, agradecer. Que era a Isabel e a Fátima. Que eu continuei dando aula 3 vezes por semana. Eu me aposentei numa escola, mas eu fiquei dando aula em outra escola. E aí, eu dava aula 3 manhãs, então a Fátima já vinha comigo. E a Isabel limpa o predinho, cuida do predinho que eu moro. Então, elas se revezavam e ficavam com a mamãe, e eu pagava para elas. Até que uma fez 60, se aposentou, a outra teve um filho, e aí a Raimunda veio e ficou comigo. Então, nos primeiros 5 anos foi a Isabel e a Fátima, e nos últimos 5 anos, né, foi a Raimunda. Eu tive muita sorte. Que bom, que bom. Você mereceu, você merece. Eu tive Jane, muita sorte. Você com certeza mereceu. Ô, Jane, na família tem mais casos com Alzheimer? Não. Não, porque as minhas avós morreram cedo. Uma cardíaca, a outra foi um digestivo, um CA, um câncer digestivo. E os meus tios, meus avós, não tiveram Alzheimer. Foi o primeiro caso, tanto que foi muito desconhecido para a gente. Foi muito inusitado, ninguém esperava, porque ela era a pessoa, entendeu? A intelectual, a advogada com OAB, 63 anos com OAB, acredita? Linda, linda, imagino. Olha, esse é o primeiro livro, não é? Já tem planos para o segundo? Eu sou muito preguiçosa, mas eu já participei, acho que eu já participei de 17 antologias. Agora em maio vai ser o lançamento de uma antologia, Mulheres na Educação, uma antologia biográfica. Eu estou contando a minha história na educação pública. A minha
militância, a minha história, mas não é panfletária, é uma história inusitada, porque a minha vida também é muito engraçada. Então, então vai ser uma antologia. Eu tenho um livro praticamente pronto de poesias. E eu tenho um outro blog que eu nem divulgo, que são microcrônicas de mulheres de mais de 80 anos que eu fui conhecendo nesses anos, que elas se ligam a mim, porque eu cuido da mamãe, então elas me amam. E você vai conhecendo nos saraus pessoas, mulheres, histórias inusitadas. Mas eu estou assim numa fase, estou saindo do meu luto, estou pintando a casa. Então, eu acredito que a gente tem que ter paciência, calma e ir fazendo, mas eu acredito que vão chegar uns projetos bem legaizinhos aí, bem legais. Por quê? Porque envelhecer nesse país, nesse mundo, é muito difícil. Então, eu quero escrever sobre mulheres idosas, eu quero escrever sobre essas questões também. Porque eu estou com 68 anos, eu sou uma idosa também. Mas, olha, só sabe se você disser, viu? Se você não disser, 68 anos, ninguém... Mas eu digo porque eu tenho. Não adianta fugir. Eu tenho, e é muito difícil, não é etarismo, não. Mas eu tenho essa idade, e eu tenho muita honra na minha vida. Isso. Sabe? Perfeito. Eu não preciso enganar a minha idade. Eu tenho a idade que eu tenho, e essa vivência que eu tenho aprendido, eu agradeço a minha vida, a minha idade. Então eu não tenho que ficar preocupada com isso, sabe? Eu nunca me preocupei, eu sempre falava, nossa, eu não estou com tempo de ler esse livro agora, mas quando eu ficar mais velha, eu vou ler. Eu sempre falava isso. E eu leio muito. Aí eu vou lá no quarto e falei, cara, quanto livro eu tenho para ler ainda? Eu preciso ler, porque agora eu estou ficando velha, eu já fiquei velha. Mas eu leio muito, e sempre li muito. Ônibus, metrô, eu sempre lendo. Eu gosto muito de ler. Gente, ó, lá no Instagram da Jane Arruda de Siqueira, tudo junto. Quem não segue, siga. E lá tem um link para o blog. Né? Lá na bio do Instagram tem um link que dá acesso ao blog, fantástico, muito maravilhoso. A gente faz uma brincadeira aqui na live, Conversando Abobrinha, que é um jogo de perguntas rápidas com respostas rápidas, tá certo? Eu chamo de bate-abobrinha, que é o bate-bola, né? Bate-abobrinha. E aí eu faço a pergunta, se você julgar necessário justificar, você fica à vontade. Se não, quando você responder, eu já faço outra. Tá bom? Vamos brincar um pouquinho? Vamos. Jane, frio ou calor? Calor. Ônibus ou avião? Avião. Gato ou cachorro? Cachorro, eu moro com um. Eu amo gato, mas eu tenho um cachorro aqui. Cama ou rede? Cama. Janela ou corredor? Janela. Praia ou campo? Praia. Teatro ou cinema? Ah, sacanagem. Que sacanagem, que pergunta. Cinema. Ultimamente eu estou muito sem vergonha, mas cinema. Mas o teatro, gente, teatro. É tudo. Uma fruta? Amora. Uma comida? Ai, meu Deus. Lasanha, vai. Uma bebida? Vinho. Uma cidade? São Paulo, por enquanto. Um lugar que você quer muito ir, mas ainda não foi? Ai, Chile. Uma lembrança agradável?
Estar aqui agora é uma lembrança muito agradável. Meu momento. Muito agradável estar com você, muito agradável. Que bom, obrigado. Fico alegre quando? Eu fico alegre quando eu vejo pessoas humanas, pessoas sensíveis. Eu fico muito alegre. Fico aborrecida quando? Eu fico aborrecida com o fascismo. Eu fico aborrecida com pessoas que reproduzem ideias horrorosas e não sabem nem o que estão falando. Família é? Família é um paradoxo. É um paradoxo. Carnaval. Carnaval é ótimo. Nasci no carnaval, mas agora eu prefiro ver carnaval. Eu não aguento mais o vucu-vucu, não. Eu assisto. Passa aqui na minha porta. Olha, eu sou uma carioca que os blocos sempre passaram na minha porta e eu fui atrás dos blocos com a latinha, fantasia e tudo mais. Eu vim morar em São Paulo, numa rua em que os blocos passam na minha porta. Você acredita? Eles passam na minha porta e na esquina aqui da minha rua tem um bar carioca chamado Pirajá. Samba todo sábado. Eu falei, nossa, eu vim parar no meu lugar. Perfeito. O Rio vem atrás de mim. Vacina é? Vacina é primordial. Vacina é vida. Amigos são? Amigos são fundamentais. Mas no momento eu estou assim numa crise existencial profunda, porque eu não consigo mais me relacionar com bolsonaristas e muitas pessoas que eu admirava se transformaram em bolsonaristas. E aí eu realmente agora estou revendo a minha lista de amigos. Amigo é fundamental, desde que tenha sentido. Às vezes, você nem é amigo da pessoa, mas você tem uma conversa tão saudável e tão legal com a pessoa, e você sabe que não vai ver nunca mais. Mas agora está valendo mais a pena a gente conversar com outras, porque ficar com umas amizades que reproduzem uma coisa horrorosa, para mim, que batem palma para milícia, para assassino. Não. Então, eu estou numa fase de transição com amigos. Sua palavra preferida é? A minha palavra preferida é poesia. Eu faço poesia todo dia para sobreviver. Seu maior vício é? Meu maior vício? Pensar demais. E sua maior qualidade? A minha maior qualidade é ser solidária. Eu acho que eu sou muito solidária com as mulheres. Eu tenho essa sororidade. O que eu... Maravilha. Pode falar, pode falar. Porque assim, é muito difícil você estar no meio da rua vendo uma situação absurda e você não fazer nada, entendeu? Você nem olhar. Não é comigo, não é comigo, é comigo, é comigo. Perfeito. Essa é uma qualidade que eu tenho mesmo, eu não fico quieta. Maravilha. Do quarto, mesa e carro. Os três estão sujos. O quarto, a mesa e o carro. O que é que você limpa primeiro? A mesa.
Maravilha, Jane. Eu nem, eu Gargalhada, falo que eu não dirijo carros, só a minha vida. show. Olha, gargalhada ou uma risada discreta? Ai, eu gosto muito de gargalhada e eu fico muito triste quando eu não dou mais gargalhada. Um dia eu vi na rua e falei assim, cara, quanto tempo que eu não dou uma risada boa, uma gargalhada. Gente, só ando chorando agora? Que isso? É melhor ser uma pessoa perfeita e atrasada ou ser uma pessoa boa e pontual? Perfeita e atrasada Boa do e que uma pontual. pessoa boa e pontual. Ah, eu sou imperfeita e atrasada. Eu sou Jane, imperfeita e atrasada. Ah, tem uma figura linda, a Nívia Lima. Ela falou, gargalhada é a marca da Jânia, que linda. Ela nem me conhece. Eu quero encontrar com essa menina. maravilha, Jane. Ela leu meu livro também. Jane, você me lembra muito uma amiga que eu tenho, carioca, Vitória Virtus. Ela é uma cantora, mora em Eu acho Copacabana. que já vi nas suas lives. Eu já vi. Já, Eu já vi. já. Ela entra, Eu já de vez vi. em quando. Aí lembra muito, porque ela é muito espontânea, ri também, gosta de gargalhar. É o Eu estilo vi. carioca. Estilo carioca. E eu adoro, né? Sou apaixonado pelo Rio. Olha, obrigado por essa primeira brincadeira, tá certo? Uhum. Só para a gente brincar mesmo, descontrair um pouco. E o que é que você define como sucesso, Jane? O que é sucesso? Ai, sucesso. Sucesso eu estar viva todo dia, sabe? E eu tá tentando, todo dia eu estar levantando e eu estar movimentando a minha vida. Isso para mim é um sucesso. Eu não tenho não tenho grandes expectativas de grandes sucessos, mas o sucesso de estar aqui, levando a minha vida, gerenciando, tendo ainda autonomia a cada dia que eu tiver essa autonomia, é sucesso. É Porque eu não isso sei aí. até quando vai ser. Eu não sei se eu sou a herdeira. Pois é. Ô, Jane, se o paraíso existe, o que é que você gostaria de escutar de Deus quando chegasse lá na porta do paraíso? O que é que você gostaria de escutar de Deus? Eu não acredito em paraíso. Mas se Deus tiver algum canto que onde alguma coisa que eu possa fazer para ser útil, nem que limpe a mesa lá do céu, tá bom. Do paraíso, eu não vou fazer exigências. Não tem ilusão que vai ter uma rede para eu ficar dormindo, não, viu? Maravilha, Jane. Me- Sim, você falou do dia do seu aniversário, que é 10 de janeiro. É 11 de janeiro. Sim. Aham. Eu tenho uma agenda aqui, Jane, que ela é uma pergunta por dia do ano. Tem, né? Eu tenho essa agenda. Pronto, então vamos ver o que é que tem dia 10 de janeiro. Tu lembras? Ou dia Não, 11? Dia 11, que é o dia do seu aniversário. Vamos ver qual é a pergunta que cai aqui dia 11 de janeiro. Aí depois você escolhe uma data, uma outra. 11 de janeiro. É para completar. Hoje você perdeu. hoje eu perdi a hora. Que massa. Tem uma data que você gostaria importante para você, para a gente ver que pergunta cai? 19 de novembro. 19 de novembro. É simples também. Qual foi a última vez que você acessou uma rede social? Bem,
A última vez está aqui, né? É, exatamente. Eu Não tenho quero nem... esse livrinho. Eu comprei esse livrinho já tem um tempinho. Falar nisso, eu tive com ele na mão, que eu estava ajeitando minha estante, né? Eu vou pegá-lo novamente. Eu ganhei É, esse livro, eu acho, de presente. na minha mão, ele já está bem antiguinho. Ele é bem antigo já. Deve ter uns 2 anos por aí, ou 3. Eu ganhei ele de presente. Você não quer nem arriscar uma palhinha, não, é? Qual é o seu estilo de música? MPB, Olha, samba? você viu, você viu no livro a mamãe cantando, discutindo com Zé Ramalho? Sim, No chão de discuto giz? do chão No de... chão de giz. É, então, eu sempre gostei de música popular brasileira. Desde que eu era menina, eu cantava Elis Regina. Todo mundo cantava a Festa do Bolinha, no programinha de calouros, eu cantava Elis Regina. 10 anos. Que coisa. Então, assim, eu gosto de música popular brasileira, gosto e conheço a música popular brasileira, respeito, admiro nossos ícones. Algumas músicas estrangeiras, mas principalmente música brasileira, música desde Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Elba Ramalho, tudo que você imaginar, eu digo que eu não juntei os trapos com o meu ex-companheiro, eu juntei os discos, porque era uma montanha de discos, a gente juntou os discos. Depois que eu me aposentei com 60 anos, eu comecei a tocar violão. E eu toco violão e canto, eu gosto de cantar. Ah, que Minha filha também ótimo. canta, a gente é uma família muito musical. Meus filhos tocam, cantam, compõem. Então a gente é uma família muito musical. Minha mãe cantava, então nós temos essa veia. Mas eu estou muito rouquinha, mas vou ver se eu conseguir alguma coisa. Eu gosto muito de uma música da Fátima Guedes, chama-se Flor de Ir Embora. É uma música muito pontual. Flor de ir embora é a flor que se alimenta do que a gente chora. Rompe a terra decidida, flor do meu desejo de romper o mundo afora. Flor de sentimento, amadurecendo aos poucos a minha partida. Quando a flor abrir inteira, vou rompo a minha vida. Esperei o tempo certo, ó, muito rouquinha. E lá vou eu, e lá vou eu. Flor de ir embora eu vou. Agora esse mundo é meu. É. E lá vou eu, e lá vou eu. Flor de ir embora eu vou. Agora esse mundo é meu. Coisa linda, maravilhosa. A gente vai marcar, viu, Jane? Depois uma live musical, tá bom? Tá bom, Não é? aceito. Ótimo. Coisa boa. Que bom. A gente marca logo, logo, logo em breve. A gente daqui a pouco, no instante passa, daqui a pouco faz 1 hora já. Tu acredita, Jane? Rápido, né? Acredito, acredito. Rápido. Quando o tempo tá bom, passa rápido. É. Ô, Jane, no livro você fala que guardou o Siqueira de seu nome na bolsa, né? Poderia explicar para a gente que o sobrenome, né? Seu sobrenome. Jane Arruda de Siqueira. Arruda da minha mãe, Siqueira do meu pai. Eu guardei o Siqueira na bolsa, por quê? Porque essa é uma história minha com a minha mãe. E porque também nós ficamos 33 anos sem ver meu pai.
Houve uma separação litigiosa muito violenta, e eu precisava interceder. Imagina, eu com 20 anos, não tinha delegacia da mulher, eu entrar no meio de uma agressão, ser agredida, e eu tive que processar o meu pai. Por quê? Porque eu não ia mais ficar em casa e eu tinha que garantir que a minha mãe ficasse viva até ela se separar dele. Você está entendendo? Entendi. Então, essa questão, esse livro, é meu e dela, porque a nossa vida, os nossos anos, os 16 anos que eu ia para o Rio apagar incêndio e os 11 que eu fiquei aqui, foi eu e ela. Tudo bem, eu tenho filhos, mas meus filhos trabalham, estudam, têm filhos, têm a vida deles. Era eu e ela. Quando eu trouxe ela, eu não perguntei se eles iam me ajudar. Entendeu? Eles me ajudaram, me auxiliaram muito, sim, mas era eu e ela. Entendeu? Então, era Jane Arruda. Tinha que ser Jane Arruda. E eu assumi Jane Arruda. Eu sou Jane Arruda. Eu sou Jane Arruda de Siqueira. Agradeço ao meu pai, porque ele me deu estudo. Ele, até os 19 anos, no primeiro ano de faculdade, foi ele, me pagou cursinho. Mas, gente, quem esteve comigo a minha vida inteira, aqui, vindo me ajudar, cuidar dos meus filhos, me dar força, meu filho ia ser operado. Quem estava aqui? A minha mãe. Meu pai nem veio conhecer meus filhos, não conhece meus filhos até hoje. Por que eu vou prestar homenagem? Aí eu não vi sentido. E ele ficou muito ofendido, viu? Porque ele fala comigo hoje, né? Mas ele ficou muito ofendido, porque tem o status, né? O machismo, uma coisa muito forte, né? E eu aí rompi com o patriarcado. Perfeito, Jane. Perfeito. Jane, ser poeta, ser cantora, ser escritora, ser artesã, é dom ou se aprende? A gente aprende. Por quê? Primeiro, o dom, eu acredito assim, o dom tem que ser a vontade, a abertura de estar ali querendo, entendeu? Eu não preciso ser perfeita, ter aquele dom, o talento nato, a expertise em tudo. Não. Mas se eu sei um pouco de história, foi porque eu estudei pra caramba. E porque eu ia atrás. Porque a USP, nunca tive África, nunca tive Incas, Maias e Astecas, mas eu ia atrás. Eu jogava tudo fora e começava tudo outra vez, entendeu? Então, esse movimento, ele é mais importante do que você ter o dom estar pronto sempre. A gente nunca está pronto, a gente está sempre aprendendo. E eu faço questão, hoje, eu fico ouvindo coisas, eu fico ligada em tudo que eu possa aprender. Gente, olha lá, eu vivi isso lá atrás, era abuso, eu nem sabia. Você está entendendo? Agora, se eu parar lá atrás, no meu romantismo, ou achar que eu já estou pronta e acabada, não vou aprender nada. Eu tenho netos, eu quero entender. Tem netos de 19, de 18 anos, de 15 anos, de 8 anos. Homens, todos homens. Quero entender esses homens. Quero saber como lido com eles. Quero saber como é que eu me relaciono com eles. E quero que eles me respeitem, que eles ouçam também o que eu falo. E para eu me ser ouvida, eu também tenho que botar a mão para funcionar. Eu fui criada para estudar. Minha avó era costureira, minha mãe costurava, não me ensinavam a costurar. Pois, quando eu quis, eu fui aprender a costurar. Eu fui aprender a fazer tricô. Eu fui aprender a fazer crochê. Era só estudar. Tá bom, estudei. Mas agora eu quero trabalhar essa outra parte.
as mãos. Eu quero trabalhar outros dons, outras habilidades. E as habilidades só vai depender se eu quiser, se eu tiver afim. E eu vou aprender. E aprendi. Eu estou aprendendo. Violão. Depois de 600, estou eu aqui apanhando. Perfeito. Mas aprendendo, né? Sempre aprendendo, né, Jane? Sempre, sempre. Quando você se aposentou, Jane, você se aposentou ensinando história? Você ensinou Sim. foi como professora? 37 anos. Caramba! 37 anos na educação. Aqui em São Paulo, eu comecei a dar aula na periferia, eu estava no 3º ano de História. Não tinha professores na rede. Eu dava aula em caráter excepcional como estudante. Eu comecei em 1982, eu estava grávida da minha filha, ela fez 40 agora. Veio até uma fotografia com ela no colo, fazendo um coral com os meninos de formatura. Eu botava todo mundo para cantar Chico Buarque na ditadura, sabe? Aí as diretoras queriam me boicotar, queriam que eu fosse embora. É uma confusão, mas a gente era triste, viu? Não pense que era bolinho, não. A gente era triste. A gente não dava sossego. Imagino, Jane. Gente, eu quero começar a agradecer, né, a você por essa disponibilidade, por essa alegria, por esses momentos sérios e momentos alegres que a gente viveu aqui nesses últimos minutos. Dizer que a live vai ficar salva no meu Instagram e no YouTube, tá certo? E vai ser transmitida, eu lhe aviso um dia antes, quando ela for transmitida pela rede SDP TV. É uma live que ela vai para o ar, vai para o mundo inteiro. Esse é o livro da Jane Arruda, só procurar no direct por ela. Jane Arruda de Siqueira, no Instagram. É um livro que eu diria diferente. É um livro de muita aprendizagem, de muita experiência, e é um livro que faz a gente refletir muito, muito, muito. Tem muita coisa para aprender nesse livro, viu? Literalmente um livro de história com H maiúsculo. Muito Né, obrigada, gente? viu? Obrigado a você mais uma vez. Seja sempre bem-vinda. Vamos marcar. Quando você precisar ou quiser divulgar algo, conte comigo, conte com a gente. Em breve a gente marca uma live musical, tá certo? Tá. E gostaria que você desse sua mensagem, desse sua dica, mais do que você já falou, de mensagens bonitas, mas que você, principalmente para as pessoas, né, que na família possuem situações complicadas, se tem alguma mensagem, alguma dica, eu fico grato. Fique à vontade. Eu não tenho receita. Eu acho que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Eu tenho um escrito aqui do livro que se chama Tom. Eu vivo no mundo e dou o tom que me apazigue a alma. Eu vejo a vida assim, exatamente colorida. Então, eu não consigo, eu não sou profissional da saúde, né? Então, o que eu posso falar, assim, quando você perceber que não depende mais de você, peça ajuda. Porque se você jogar tudo só para você, pode ficar muito pesado. Então, peça ajuda. Peça ajuda, divida um pouco, se abrace um pouco e se cuide. E não perca a espiritualidade. Eu acho que a parte espiritual, ela é muito importante também. E a parte material, ela é fundamental. Só que cada núcleo sabe como vai abraçar essa questão, né?
e nem sempre é fácil lidar com a família. Por isso que eu digo a família é um paradoxo. Às vezes sobra para um, mas a gente tem que pedir ajuda. Sempre pedir ajuda. Senão fica muito pesado. Gratidão, gratidão, gratidão. Vida longa, com muita saúde, proteção, alegria. Continue sendo essa pessoa maravilhosa, viu? Foi um prazer conhecer um pouco mais de você. E espero que um dia a gente possa se conhecer e eu lhe dar um abraço. Viu? Eu também, viu? E eu mando para você de volta. Toda essa energia que você manda para mim, eu mando para você. E eu espero conhecê-lo. Espero conhecê-lo pessoalmente. Gratidão, Jane. Obrigado por também te agradeço muito essa oportunidade, esse momento, para da gente falar da gente falar do que a gente sente, né, na nossa vida. Coração. Já está dentro do meu coração, já você. Você também. Obrigado, minha querida. Boa noite, bom descanso, boa semana, tá? Beijo em você, na sua família, na sua prole. Beijo. Gratidão. Beijos em todas as pessoas que ficaram com a gente até agora. Ariel tá aí. Ariel, olha que legal. Tem um monte de gente, muita gente querida. Vai ficar muita gente querida. A live. Fantástica. E ela falou, peguei o finalzinho, amei muito, parabéns. Que bonitinha. É que a gente tem contato com todas as idades, assim, amiguinhas de todas as idades, amigos de todas as idades. A gente conversa com todos de uma maneira bem... É muito bom, porque a gente aprende um pouquinho com cada um. Sim. A gente não é dono da verdade, né? Exato. A gente não sabe tudo. Exatamente. Boa noite. Obrigada, viu? Boa noite. Gratidão também. Gratidão. Tchau, querido. Tchau, Jane.